Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje nós começamos a nossa primeira semana de aula, da nossa disciplina Ensino de Geografia Política. Como vocês bem sabem, todas as semanas eu farei um vídeo explicando o que é que vocês têm que fazer, quais são os materiais disponíveis. Nós temos um primeiro encaminhamento para conseguir pensar um pouco melhor sobre a geografia política. São materiais introdutórios, um texto introdutório, um podcast e um vídeo. Esses materiais serão fundamentais para que vocês entendam o contexto da geografia política e também entendam um pouco melhor o que a gente precisa considerar na hora de fazer um trabalho envolvendo essa sub-área da geografia, como relacionar geografia e política e muitas outras coisas. Então, como é muito comum que as pessoas confundam geografia política com geopolítica, essa nossa primeira semana, nós iremos falar sobre as diferenças entre as duas. Lembrando que a geografia política é um ramo mais amplo do conhecimento, enquanto geopolítica é mais específico. A geografia política vai tratar, então, sobre as relações entre geografia e política, tendo a concepção do poder como algo fundamental para a análise do espaço geográfico, enquanto a geopolítica ela já fica a cargo das estratégias para a expansão, dominação de territórios. Bom, vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso lá no podcast. E no podcast, que é esse primeiro material aqui disponível, é só clicar aqui que vocês já vão ser direcionados. Eu também vou falar um pouco sobre a herança do Ratzel, sobre quando foi que surgiu a geografia política, quando foi que surgiu a geopolítica, já que foram tempos diferentes, quais as principais concepções e o que é que a gente tem que considerar nos dias de hoje. Esse podcast ele é introdutório, só que para essa diferença fique firmada para todo mundo e para que não haja confusão. Enquanto a aula em vídeo, que também é uma aula introdutória, mas ali eu já vou falar para vocês um pouco mais sobre o contexto, o que considerar quando nós falamos sobre estudos de geografia política e de geopolítica. Lembrando que o intuito dessa aula não é fazer um debate sobre os autores ou falar sobre as diferentes concepções, mas dizer que da década de 70 para cá, nós estamos vivendo uma constante alteração no espaço geográfico, muitas mudanças. Que mudanças são essas e que essas mudanças precisam ser consideradas ao fazer essa análise entre geografia, essa relação entre geografia e política. Lembrando que este é um ramo muito amplo da geografia, onde cabe uma série de estudos. Então, nós podemos falar desde as relações internacionais, já que a geopolítica está inserida na geografia política, então nós podemos fazer uma análise desde as relações internacionais até na escala local, falando sobre o papel político dos atores. Então, a geografia política é um dos ramos mais amplos da geografia e nela, a partir dela, é possível entender as novas configurações de poder, as disputas, as resistências. Então, com certeza, falar sobre isso em um curso onde as pessoas estão se especializando em ensino de geografia é fundamental, já que a questão do poder e a relação com a política, ela aparece o tempo todo no ensino. E quais são os temas importantes que a gente tem que levar em conta. Além disso, eu incluí aqui uma leitura, uma leitura de uma das autoras de maior relevância no cenário brasileiro, na geografia política, mas também na geopolítica, que é a Berta Becker. É um texto, um artigo que ela escreveu que se chama A Geografia e o Resgate da Geopolítica, onde ela vai falar sobre o que é geografia política, desse contexto mais amplo, vai falar também sobre o legado de alguns autores, das estratégias que são tomadas pelo Estado para a expansão de poder, vai falar também sobre as estratégias do Brasil na modernização conservadora de alguns programas, enfim. O texto da Berta Becker ele é bem completo e ele vai completar ainda aquelas informações que já haviam sido trazidas tanto no podcast como na aula em vídeo. Então, esses são os materiais, eu espero que vocês vejam esses materiais, anotem e consigam entender um pouco melhor a versatilidade e também as possibilidades
de estudo, de pesquisa, enfim, na geografia política e já vão pensando, né, como é que a gente pode usar esses temas no ensino de geografia. É isso, bom estudo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.